agora o programa do prefeito Luiz Navarro, do PCB 21. Fala, Navarro. Ontem chamava o outro de ladrão. Hoje ele segura a sua mão. No passado chamados de companheiros, no presente são aliados de banqueiros. Enfim, já não existe calor na luta pelo trabalhador. Para resolver o problema, o 21 é a solução. Vamos fazer funcionar água nas torneiras, posto de saúde até 24 horas, centro de educação integral com creche, transporte rodoviário, usinas de compostagem, ruas limpas e iluminadas e saneamento básico. Valderney, prefeito. Competência para renovar Manaus. Eu moro já há 20 anos aqui, mas nessa situação. Todo tempo eles falam de ajeitar, nunca ajeitam. Ela tá muito suja, a prefeitura não vem limpar, quem limpa é nós mesmos. Que a situação é crítica, né? Porque eles jogam lixo, jogam cachorro morto e a gente quase não suporta aqui o fedor. Os igarapés, em passado recente, foram um espaço de encontros e lazer. Hoje significam poluição, sofrimento e doenças. Em 5 mandatos, nunca perdi de vista os graves problemas da nossa cidade, principalmente a degradação ambiental e a destruição dos igarapés, dos quais eu tenho uma mais grata recordação. E o morador tem que se sensibilizar também de não jogar mais no igarapé, prejudicar somos nós. Ou tirar a gente daqui ou procurar um jeito de fazer coisa melhor para nós aqui, porque é um sofrimento muito grande. Esse eixo viário da Ponta Negra até a Bola da Suframa é de fundamental importância estratégica para Manaus. Muito buraco. Acontece acidente bastante. As ruas, né? Elas estão precisando de um reparo. Os principais, eles jogam asfalto, fica aqueles catombo. Quando não é catombo, é buraco. Aí dentro dos bairros mesmo, na área, dentro dos bairros se torna pior. A queixa da população procede. Os recursos são obtidos, verbas são aplicadas e nada parece melhorar. É triste saber que a população até hoje só tenha visto esse problema piorar. Valderney conseguiu também 5 milhões para o recapeamento da estrada da Ponta Negra, Darcy Vargas, V8 e estrada do contorno até a Bola da Suframa. E, no entanto, a população continua reprovando a falta de cuidado com nossa cidade. Valderney não promete, presta contas. Lutei e consegui, por meio de emendas parlamentares, a importância de 5 milhões de reais destinados à canalização dos igarapés no Jorge Teixeira, Alvorada e Compensa. Precisamos fazer mais e trazer de volta a Manaus bonita e agradável com toda a graça que Deus nos deu. Como deputado, fiz muito por Manaus. Como prefeito, vou fazer muito mais. Competência para renovar Manaus. Agora é o PSTU. O capitalismo não pode proporcionar um transporte de qualidade e barato à população. Os ônibus são sucateados, só ando lotado, as tarifas são caríssimas e os horários nunca são cumpridos. Nossas propostas para o transporte público. Manaus precisa de um plano de obras públicas voltado para o transporte e a mobilidade urbana. Construção de vias com grandes capacidades de escoamento, construção de transporte de massa de qualidade e barato para a população, manutenção e ampliação dos terminais, passe livre para os estudantes e desempregados, tarifas de R$1 e que a prefeitura administre a empresa de transporte público. Basta de dar dinheiro para os empresários. Vote no socialismo. Vote Herbert Amazonas 16. Vote 16. Eu posso votar CNM 33. Jerônimo Maranhão é um homem de coragem
e vai acabar com essa corrupção que assola a nossa cidade. Ele foi o único engenheiro que questionou a demolição do estádio Vivaldo Lima, denunciou no Ministério Público o superfaturamento da ponte, o superfaturamento do centro de convenções, o erro na execução do projeto da arena. Estamos falando de mais de R$1 bilhão. Com este dinheiro, daria para construir toda a rede municipal de ensino completamente nova. Por que nenhum senador, deputado federal, deputado estadual ou vereador fez isto? Ou estão comprometidos, ou não possuem capacidade de fiscalizar o seu dinheiro. Lembre que eles recebem um salário pago por você para isto. Por isso, está na hora de mudar. Vote Jerônimo Maranhão 33. No dia 7 de outubro, a única opção que Manaus tem de melhorar é votando em Jerônimo Maranhão 33. Eu posso votar CNM 33. Está no ar o programa Manaus Pode Muito Mais. Na minha administração, o professor vai ter direito de dar aula, mas uma aula numa sala digna. Você pode ter certeza. E seu filho não vai deixar de ir para a aula porque não vai ter mérito escolar. Eu vou entrar com o maior programa de esporte da história desse município. Igual umas 400 e poucas escolas que tem, todos terão direito ao esporte. Isso faz parte da educação. Você acha que se eu for prefeito de Manaus, o presidente Dilma não vai fazer nada? Isso é chantagem? Isso daí o que é? É chantageando você de casa? Que você não tem direito mais de escolher o seu candidato? Você não pode aceitar isso. Se não votar na candidata, a presidente Dilma não vai atender o novo prefeito de Manaus. As pesquisas são mentirosas. Você, eleitor, fique atento. Não se renda à chantagem. Nosso povo é um povo bravo, é um povo que tem coragem. Meu amigo, eu quero dizer para você que quem não sonha não serve para viver. Meu amigo, quem sabe quem vai ser o prefeito de Manaus, tenha certeza. É Deus. Eu não aguento mais ver o teu sofrimento. Teu sofrimento é o meu sofrimento. A tua dor é a minha dor. Eu conheço de perto. Eu não aguento mais ver as crianças que não têm direito ao médico, não têm direito ao remédio, estão levando tudo que foi teu agora. Esses 4 anos vão dar tudo para vocês. Fizeram uma Manaus no computador em menos de 2 meses. Uma Manaus que eu vou me apresentar e morrer não vai existir. Confie em mim. Vote no novo. Sangue novo, sim. Eu represento o novo. Eu quero mudar minha cidade, essa cidade que está totalmente desorganizada. Eu vou reorganizar, aí sim eu começo a fazer as coisas que Manaus precisa. No dia 7 de outubro, você vai escolher o prefeito que vai cuidar da gente. Então, por favor, escolha direito, pai, mãe. Vota no Henrique, ele é muito legal. Vote Henrique 22, prefeito. Começa agora o programa da mudança. Henrique 22, prefeito. Quando alguém pergunta para você, tá tudo bem? Você geralmente responde tudo bem. E responde assim por educação. Isso é legal, faz bem pro seu dia e para a pessoa que perguntou. Mas a verdade é que Manaus não está nada bem. Tem problemas sérios na saúde, no transporte coletivo, na educação, no fornecimento de água, na oferta de emprego. A lista é grande e vem de longe. E é por isso que é preciso mudar. É preciso um jeito novo para enfrentar os velhos problemas. É preciso ir para a rua, agir rápido e com firmeza. Se você permitir que eu seja prefeito de Manaus, garanto que vou para cima e vou resolver. Com a certeza de que governar bem é continuar o que está dando certo, mudar o que está errado e fazer o que nunca foi feito. Vamos nessa! Um novo caminho só depende da gente. Propostas de Henrique Paulo Nasser para a educação. Combater a corrupção e o desperdício. Tornar a educação prioridade máxima de governo, investindo na melhoria da qualidade de ensino, com monitoramento intensivo no desempenho escolar do aluno. Investir pesado na construção e ampliação de escolas e aparelhamento de toda a rede de ensino.
Criação do SEI, Sistema de Educação Integrada, onde as crianças permanecerão mais tempo na escola com a oferta de alimentação, esporte, cultura e lazer. Promover a qualificação e valorização do profissional de educação, com oferta de planos de carreira e melhores condições de trabalho. Formação continuada dos professores, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ampliação do Bolsa Universidade. Construção de bibliotecas em todos os bairros, estimulando o hábito da leitura para os pais e alunos e possibilitando acesso à internet. Você conhece bem isso, esse desrespeito com o qual o usuário do transporte público é tratado em Manaus. E o pior é que até agora ninguém teve a menor pressa de resolver. Vote pra mudar. Vote Henrique 22, prefeito. Henrique é amigo, Henrique é irmão, Henrique é do povo, Henrique é renovação. Henrique é amigo, Henrique é irmão, Henrique é do povo, Henrique é renovação. Pra frente Manaus, é a vez do povo, meu prefeito é Henrique 22. Tá na hora de Manaus ganhar, chegou a vez do povo vencer. Manaus merece um caminho novo agora. Vote pra mudar. Vote Henrique 22, prefeito. Você tem visto as inúmeras tentativas de campanha adversária em sempre nos acusar de alguma coisa. Trata-se de política ultrapassada e pouco democrática. Não estamos em campanha para destruir quem quer que seja. Apenas temos adversários políticos, e isso é legítimo. Mas são apenas adversários, porque nossos verdadeiros inimigos são a falta d'água, o transporte caótico, a saúde que não funciona, a escola ruim, a creche que não existe, o centro abandonado, a zona franca enfraquecida. Prestem bem atenção no que esta eleição envolve. Por que tantos vêm aqui combater a nossa proposta? Por que tanto ódio? Por que tanto esforço para me destruir politicamente? Na quarta-feira, dia 19, nossa cidade recebeu o ex-presidente Lula. Ele e eu já estivemos juntos em grandes momentos na luta por liberdade e justiça em nosso país. Fui o único político do Amazonas a estar ao seu lado na auditoria militar de Manaus, quando ele era injustamente acusado de crime contra a segurança nacional. Mas há limites para a luta política e a nossa tem valores. Ódio, rancor, vingança não fazem parte deles. Não queremos a vitória a qualquer preço. Venceremos por Manaus e seu povo. Nosso compromisso é com você. Não representamos ninguém que não viva aqui, nesta cidade, com sua família. Que isso fique bem claro. E se Deus e o povo permitirem que Issa e eu vençamos a eleição, será de forma legítima, respeitando adversários, respeitando sobretudo você. Venceremos com ordem e progresso. O sufoco do trânsito e do transporte coletivo precisa acabar. Eu creio que ele pode resolver o problema do transporte. No meu governo, os camelôs vão trabalhar de forma organizada e próspera. Nós precisamos do Arthur na prefeitura para organizar o camelô do centro da cidade. Eu queria saber mais sobre essas creches na Zona Leste, quais as zonas que vão ter. Serão 110 as creches. O prefeito atual licitou 55, já começou 5. O que ele não acabar, eu vou acabar. O que ele não começou, eu vou começar e colocar para funcionar. Assim como você, eu conheço o Arthur e sei que ele representa nossos melhores valores. Conosco, experiência e inovação estão juntas para colher os bons frutos de um trabalho sério e comprometido com o seu bem-estar. Manaus é uma cidade rebelde e inteligente, que não aceita embarcar em aventuras. Manaus quer mudança já, porque está cansada de tantas manipulações, daqueles que se agarram ao poder para dele usufruir e fazer nosso povo sofrer. Com seu apoio, a graça de Deus e pelo bem de Manaus, a verdade vencerá a farsa e o amor vencerá o ódio. Arthur é homem sério e não engana ninguém. Eu quero já prefeito de... Honestidade e seriedade é a marca do Arthur. Eu quero Arthur, eu quero... Experiência junto com a juventude. Manaus, eu quero já...
e vamos para a vitória. E que segura a concorrência. Na política, existem duas formas de faltar com a verdade. A primeira é mentindo, a segunda é manipulando o resultado de pesquisa. Na última quarta-feira, a Justiça Eleitoral proibiu a campanha de Arthur de divulgar por qualquer meio de comunicação propagandas ofensivas à candidatura de Vanessa. A campanha de Arthur decidiu ignorar a justiça e hoje distribuiu pela cidade um panfleto com propaganda ilegal. A Justiça Eleitoral foi acionada e apreendeu em flagrante os panfletos ofensivos distribuídos pelos cabos eleitorais de Arthur. Fique atento e denuncie. Essa velha prática de se fazer política é repudiada por nós e pelo povo. A Justiça Eleitoral merece respeito. Você, eleitor, merece respeito. Começa agora o programa da prefeita que vai iluminar as ruas com o programa Luzes da Cidade, que vai implantar os semáforos inteligentes, vai criar o reforço escolar municipal e dobrar o número de carretas da mulher. Vanessa 65, a prefeita que vai cuidar de Manaus. Eu acho que na outra encarnação eu devo ter nascido em Manaus ou aqui no estado do Amazonas. O senhor não tem ideia da minha alegria e da minha honra de tê-lo nesse dia em Manaus, em nosso palanque, apoiando a minha candidatura, presidente. Muito obrigada. Nós precisamos, com os nossos pirulitos, com as nossas faixas, com as nossas camisas, até o dia 7 de outubro, ocupar cada bairro de Manaus, cada rua de Manaus, cada vila de Manaus. Nos ajudem, vamos pedir a Deus que abençoe essa nossa caminhada, porque daqui a algum tempo, quando o presidente Lula voltar a Manaus, nós vamos mostrar uma nova cidade mais humana e uma cidade mais justa. Esse povo humilde, que é o povo que vai te eleger, é o povo para quem você precisa dedicar todo o seu sacrifício, a sua competência e a sua inteligência. O senhor não tem ideia o que significa isso para mim como pessoa e para nós que somos um time político. Uma candidata a prefeita que consegue colocar a quantidade de gente que você colocou aqui, você pode ter certeza que você será a futura prefeita da cidade de Manaus. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser, no dia 7 de outubro. Uma declaração de amor a Manaus. Assim foi o encontro com Lula no comício de ontem. Milhares de manauaras foram receber com muito carinho o presidente que melhor cuidou do Amazonas e sua gente. Lula veio para reafirmar o compromisso que sempre teve com as pessoas de Manaus e também para declarar o seu carinho e apoio a uma grande amiga, que assim como ele, fez história na luta pelos trabalhadores, pelas famílias e pela Zona Franca. É hora da mudança, é hora de um novo olhar, o olhar de uma mulher. É hora de escolher Vanessa, a prefeita que tem experiência, competência e a força da união com aqueles que mais trabalharam pelo Amazonas e por Manaus. Omar, Eduardo, Dilma e Lula. No governo de Lula e Dilma, o time de Vanessa uniu forças para fazer mais pelo Amazonas. O Estado conseguiu recursos para grandes obras, como o Prosamin, a ponte sobre o Rio Negro, e a construção de milhares de casas populares. A Copa veio para Manaus. A região metropolitana abriu novos caminhos para o desenvolvimento. E a Zona Franca ficou mais forte, gerando mais empregos. Os incentivos fiscais foram prorrogados até 2023. E agora serão prorrogados por mais 50 anos. Esse é o time que preparou o Amazonas para o futuro. O trabalhador sabe quem realmente está ao seu lado.
e sabe quem sempre esteve contra. Vanessa defende os trabalhadores desde o início de sua história parlamentar. Ela lutou pela aprovação do aumento de salário real e justo, enquanto o grupo político do adversário só fez reduzir o salário. Essa é a verdade. Basta comparar. Quando Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de Arthur, assumiu a presidência, o valor do salário mínimo era equivalente a 111 dólares. Ele fez com que esse valor caísse para 68 dólares. Mal dava para comprar uma cesta básica e meia. Com Lula, o salário mínimo subiu para o equivalente a 310 dólares, quase 5 vezes mais. Dava para comprar mais que o dobro de cestas básicas do período FHC. E com Vanessa, o salário mínimo passou a ser mais valorizado. Ela lutou pela correção permanente e real do salário, acompanhando o avanço da economia do país e repondo o que a inflação tira. Só assim, o trabalhador nunca perde o seu poder de compra. A questão do salário mínimo é um bom exemplo da diferença entre a prática e a farsa. O nosso time nunca votou contra o aumento do salário mínimo. Nós votamos sim a favor do salário mínimo corrigido de acordo com a inflação e com o crescimento econômico do país. Assim, dá para repor o que a inflação tira e aumentar o seu poder de compra. Esse reajuste é feito constantemente. Se a economia do país cresce, o salário também cresce. Essa é a forma mais eficiente de corrigir e melhorar o valor do salário mínimo. E é por isso que eles estão nos atacando, porque o nosso time lutou e aprovou uma política salarial que beneficia o trabalhador, mas não atende aos interesses deles. Ao longo de sua história, Vanessa sempre defendeu os direitos dos trabalhadores e apresentou propostas como a lei do microempreendedor individual, a redução do tempo de contribuição para donas de casa e o reajuste do salário mínimo para corrigir a inflação. Vanessa é guerreira. Votamos a favor do salário mínimo. A bancada do meu partido, do PCdoB, votou toda, 100% a favor da proposta da presidente Dilma e faremos a mesma coisa aqui no Senado. Todos, sem exceção, gostaríamos de estar votando um salário mínimo muito maior. Vanessa é competência. O que nós aprovamos aqui não é apenas uma lei estabelecendo um valor para o salário mínimo, mas é uma lei que estabelece uma política de valorização e de recomposição do salário mínimo. Vanessa é mais trabalho. O mais importante, aquilo que quer o trabalhador e a trabalhadora brasileira é que haja um ganho real, ano a ano, no valor do seu salário. Isso representa uma das maiores conquistas dos trabalhadores nos últimos tempos, celebrado entre todas as centrais sindicais do Brasil e o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vanessa vai cuidar da gente. Só quem respeita as pessoas e já fez muito pelos trabalhadores poderia apresentar as melhores propostas para fazer ainda mais. Porque cuidar das pessoas é oferecer a elas oportunidades reais de crescimento e garantir o sustento de suas famílias. Plano de governo, emprego e renda. Vanessa vai criar a Casa do Trabalhador para incentivar a qualificação e formalização dos trabalhadores autônomos e donas de casa. Você que é trabalhador, trabalhadora autônoma, vai poder se formalizar de forma rápida, simples e sem burocracia. Isso também vai valer para você que é dona de casa. Você que deixou de trabalhar fora para cuidar da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Você também merece e vai ter todos os direitos de uma trabalhadora formalizada. Vanessa vai instituir o Fundo Municipal de Desenvolvimento e ampliar o Banco da Gente para transformá-lo em uma agência de fomento, oferecendo mais linhas de crédito, com mais facilidades para micro e pequenos empresários. Eu vou criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e transformar o Banco da Gente numa verdadeira agência de fomento. Com essas duas medidas, a Prefeitura vai poder oferecer linhas de créditos mais acessíveis com juros mais baixos, para que você possa montar o seu próprio negócio.
Vanessa vai criar shoppings e galerias populares para organizar o comércio ambulante, de forma pacífica e de comum acordo com os camelôs e ambulantes. E vai oferecer a eles a oportunidade de entrar para o mercado formal sem burocracia. Sai a segunda pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Amazônica, com a intenção de votos para prefeitos de Manaus. Arthur Neto e Vanessa Graziotin teriam 29% dos votos cada. Veja agora a evolução dos candidatos comparando com os números da primeira pesquisa do Ibope em Manaus, divulgada no último dia 16 de agosto. Arthur Neto tinha 29% e manteve o mesmo percentual. Vanessa Graziotin aparecia com 19% e subiu para 29%. O Ibope também fez uma simulação do cenário de um segundo turno nas eleições em Manaus. Veja como ficaria. Arthur Neto teria 39%, Vanessa Graziotin 43%. Pesquisa Ibope TV Amazonas, publicada dia 20 de setembro, informa o que o povo já sentia nas ruas. Vanessa sobe 10 pontos. E segundo a pesquisa Ibope TV Amazonas, Vanessa ganha no segundo turno com 43% dos votos, contra 39% do outro candidato. O que Manaus mais precisa é uma prefeita assim. É que eu sou mais Vanessa, não sigo até o fim. O que Manaus mais precisa é uma prefeita assim. Acho a Vanessa a candidata mais preparada. Ela é uma mulher do bem e temos que ter uma mulher prefeita em Manaus. Nós mulheres temos a força, podemos muita coisa. 65 é o número da Vanessa, mas também é o número do Lula, também é o número do Eduardo, também é o número da Dilma, também é o número do Omar, também é o número do Zé Melo, também é o número de todos nós aqui que queremos uma Manaus melhor. É necessário que a população se una em torno de um projeto para divisar Manaus. E a Vanessa é esse nome. Queremos todos juntos lá no dia 7, votando em Vanessa. Vanessa, ganha 5. Vanessa, prefeita de Manaus. Vanessa é 65. Querem obrigar você a votar numa candidata apenas porque ela diz que é representante de uma ação conjunta entre Prefeitura, Estado e Governo Federal. Agora, veja o que disse o governador. Capa do jornal A Crítica, edição da última sexta-feira. Omar Aziz critica governo federal. Eu não consigo falar com o Manteiga, nem com a Dilma. Essa é a mesma ação conjunta que você ouve falar há 20 anos e que não resolveu os problemas de Manaus. Porque não basta dizer que é aliado do governo federal. Nosso partido também é. A diferença é a iniciativa do prefeito e do vice em apresentar projetos que podem ser realizados e que melhoram a vida das pessoas. Na prefeitura, Serafim conseguiu mais de 500 milhões do governo federal e órgãos internacionais para construir viadutos, os 11 reservatórios de água, implantar o SAMU, os centros de especialidades odontológicas, construir 1000 casas e muito mais. E tem coisas que nem é preciso ajuda do governo federal. Basta ter criatividade e iniciativa, como a Bolsa Universitária, a integração temporal, a meia na catraca e a domingueira, que eu fiz e eles acabaram. Agora, o Saraf e eu vamos resgatar tudo isso, junto com as novidades que podem ser feitas. Na água, vamos bancar as 40 mil ligações de quem não pode pagar. Na segurança, fazer de novo os vigilantes nas escolas, para proteger nossas crianças do risco das drogas.
No transporte, aumentar a velocidade dos ônibus com corredores exclusivos e semáforos inteligentes. E trazer de novo a integração temporal, a domingueira e a meia na catraca, que eu fiz e eles acabaram. Na educação, a revolução de um computador por aluno. O programa custa 35 milhões. O orçamento da educação na prefeitura é de 850. Dá e sobra para fazer. Seu filho vai levar um computador para casa. Na saúde, a novidade da Mãe Manauara, cuidando da saúde da mulher e das grávidas. Pré-natal completo com ultrassom. Em apenas um mandato, fiz muito. Me deixe fazer mais.